muito aos nossos corações. É muito bom a gente realmente entrar no Espírito, né, no propósito, e podermos saber que estamos debaixo da unção do seu Espírito, né? E eu quero que você possa ter essa consciência também, que você busque ter essa consciência, que esses dias não são dias comuns, normais, mas são dias muito especiais. Especiais para você poder realmente ter aquela ligação profunda com o Senhor e receber dele aquela unção que vai fazer diferença na sua vida. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras. No livro de Esdras nós temos a história do povo de Deus. Capítulo 1, nós vemos que Ciro foi o imperador persa, né? Que autorizou, Deus usou para autorizar o seu povo que estava durante décadas cativo na Babilônia, voltar para Jerusalém, né? Esdras foi uma dessas pessoas, estava lá no cativeiro da Babilônia, e chegou um momento que ele ouviu uma notícia maravilhosa: o cativeiro acabou, e eles iam voltar para casa, para sua pátria, para o seu lar, para viver na sua própria terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a sua vida. O cativeiro acabou. Cativeiro, todo tipo de cativeiro na sua vida acabou. Levanta sua mão e declara: o cativeiro acabou. Todo cativeiro na minha vida acabou. Todo cativeiro do inimigo na minha vida, na sua família, nas suas finanças, acabou. Na sua alma, nas suas emoções, nos seus projetos, acabou. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer glória a Deus. Eu creio, amém, eu creio, eu recebo esta palavra, eu creio nesta palavra. E eles voltaram para casa. No capítulo 3 nós vemos aqui claramente que eles estavam regressando, e quando eles regressaram, o que aconteceu aqui no capítulo 3? Vamos ler aqui o versículo 2, capítulo 3, verso 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. É interessante que quando eles voltaram para Jerusalém e para todas as cidades que estavam assoladas, destruídas, para restaurar o país, né? Quase não tinha ninguém lá, era uma terra arrasada, totalmente destruída. E Jerusalém, a capital, era o lugar onde tinha o templo. E o povo vivia ao redor do templo. O templo era o que dava orientação para o povo. Eles construíam as suas vidas ao redor do templo. E no templo, né, o que eles tinham de mais importante era o quê? Era o altar do sacrifício. Quando eles voltaram, a primeira providência que eles tomaram, no verso 2, é que eles edificaram o altar de Deus. Edificaram o altar de Deus. Nele eram oferecidos os sacrifícios dos animais, que representava o nosso culto com o Senhor. O sacrifício, o altar onde os sacrifícios eram oferecidos, representa o nosso culto a Deus. Então, quando eles estavam começando, o cativeiro acabou, o que eles fizeram? Quando eles tiveram a oportunidade, eles construíram, restauraram, edificaram o altar de Deus, para poder voltar a ter culto para Deus, voltar a ter culto sendo oferecido pelo Senhor. Aqueles animais sacrificados, aquelas ofertas que eles entregavam, representavam a sua fé, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão,
a sua confiança no Senhor para tudo que eles iam fazer. E nesses dias, queridos, mais do que nunca, a nossa consciência de que estamos edificando esse altar para termos relacionamento com Deus, para termos comunhão com Ele. É interessante que no verso 3 diz o seguinte, que eles firmaram o altar e as suas bases, capítulo 3, verso 3, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. É muito interessante, queridos, porque o altar não foi colocado para funcionar porque estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Ao contrário, eles estavam cercados de inimigos, não é? A minha tradução diz que eles estavam debaixo do terror dos povos de outras terras, que estavam vizinhos ali e que não viam com bons olhos eles tendo aquela iniciativa de reconstruir. Então, eles estavam edificando o altar apesar dos inimigos ao redor. E talvez você está vivendo uma época da sua vida que você está vendo os inimigos ao redor. E é difícil você trabalhar quando está vendo os inimigos ao redor. Porque aquilo dá uma preocupação que tem a tendência de roubar a nossa força, roubar o nosso ânimo, roubar a nossa confiança, colocar medo no nosso coração. Mas eu quero te dar uma palavra essa noite. Não importa o sentimento contrário que você esteja tendo no seu coração, mesmo assim, edifique o Senhor. Não importa o que estiver acontecendo na sua vida, mesmo assim, edifique o altar do Senhor. Eles edificaram o altar do Senhor, mesmo debaixo do receio, do terror dos inimigos que estavam ao redor. Você pode estar tendo um inimigo hoje, em alguma área da sua vida, tentando te desestabilizar emocionalmente, tentando te desestabilizar espiritualmente, tentando desestabilizar a sua vida natural. Você não sabe como vai ser o amanhã, como que vai ser o seu futuro, mas mesmo assim, edifica o altar do Senhor. E altar significa louvor, altar significa culto, altar significa oferta, altar significa adoração, altar significa gratidão, altar significa fé em ação. Amém, queridos? Eles edificaram o altar. Não tinha nada tranquilo, não estava tudo bem. Apesar do cativeiro ter acabado, eles tinham que construir, eles tinham que reconstruir, e tinham que fazer isso cercados de inimigos. Mas eles fizeram, foram intrépidos, foram ousados, e o Espírito que Deus derrama sobre você é um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Você não vai esperar acabar o medo para poder fazer o que você tem que fazer. Mesmo com medo, com receio, com preocupação, você vai edificar o seu altar. Vai ter louvor subindo da sua vida, vai ter culto sendo oferecido a Deus, vai ter comunhão com Deus, vai ter momento em que Deus vai falar com você. E isso é muito importante, queridos. Apesar dos inimigos, eles tinham um altar sendo construído. Isso é muito importante porque, justamente porque o altar estava sendo construído e eles estavam oferecendo ali continuamente as coisas a Deus, eles estavam recebendo de Deus. Não é? Não era só dar, mas era receber. Eles estavam recebendo. O bom de você ter um altar é porque você começa a ouvir a voz de Deus. Um altar é que você se abre para ouvir a voz de Deus, para o Espírito Santo falar com você, para você ter uma palavra fresquinha de fé no seu coração. Senão a gente vai queimando as nossas reservas, a gente vai queimando, né, tudo aquilo que nós acumulamos de aprendizado e vamos sucumbindo. Mas se Deus está falando com você, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, se tem uma palavra de Deus fresquinha no seu coração, é combustível novo, é nova força, é nova direção,
para você não abaixar a cabeça, mas para você prosseguir, para você ir adiante, né? E é interessante, no capítulo 3 ainda, diz que eles começaram também, depois, eles começaram a fazer o quê? A edificar a casa do Senhor. O altar foi construído e a casa do Senhor, propriamente, também foi iniciada a obra. No versículo 8, fala que no final do verso 8, começaram a obra da casa do Senhor. E aí eles chamaram os sacerdotes, aí eles chamaram os levitas, eles lançaram os alicerces, certo? Os sacerdotes estavam paramentados, diz a palavra no verso 10. Estavam paramentados, olha só o verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, o sacerdote com as suas vestes e as suas trombetas. Lembra das trombetas que nós pregamos aqui de Números 10? Essas eram as trombetas. Imagina só, a coisa não estava pronta ainda. Estava muito no iniciozinho ainda, eram os fundamentos que estavam sendo lançados, eles não estavam vendo a coisa claramente, mas mesmo assim, eles estavam ministrando ao Senhor com as suas vestes. Olha só, vestes é muito importante, porque eles estavam preparados, né? Eles estavam dignamente diante do Senhor, eles estavam vestidos com as vestes sacerdotais. Você, meu irmão, fique com suas vestes sacerdotais, amém? Você é um sacerdote de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porte-se como homem de Deus, porte-se como mulher de Deus. Um homem de fé, uma mulher de fé, não é verdade? Você, como sacerdote, porte a sua trombeta, esteja com a sua trombeta na mão para repicar a palavra, para proclamar a palavra de Deus. Estavam ali também os levitas com os instrumentos, com as músicas, certo? Com as músicas, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor. Os instrumentos musicais estavam ali. Se tinha uma coisa interessantíssimo ver na construção do templo e daqueles dias, é que eles usavam muitos instrumentos, tinha música, tinha canções, tinham instrumentos musicais para louvar ao Senhor. Tudo isso era culto, e um culto oferecido nas barbas do inimigo. O inimigo estava pertinho, mas é como se eles estivessem entendendo que se parasse o culto, o inimigo aproximava. O culto continuava, o inimigo ficava à distância certa que Deus permitia. Amém, querido? Talvez você está vendo os inimigos cercando, rondando, mas Deus colocou a ele uma distância segura para não te tocar, para não permitir ultrapassar um limite. Amém? Então, quanto mais você louva, Deus está segurando o inimigo lá a uma distância. Você está construindo o templo, você está com vestes sacerdotais, né? E está louvando ao Senhor com alegria, com cântico, adorando. O culto não para, o seu culto não para. Você se alegra na presença do Senhor. Agora o inimigo, querido, ele é tinhoso, né? Ele tenta, ele provoca, ele quer desestabilizar. No capítulo 4 fala uma coisa muito interessante no verso 1, que os adversários ouviram e vieram, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro e edificavam o templo do Senhor, chegaram-se, verso 2, a Zorobabel, que era o governador estabelecido, constituído, e aos cabeças de famílias, e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Verso 3 diz: porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco. Verso 4. Aliás, verso 3 mesmo, desculpa.
apesar do receio que tinham dos povos ao redor. Capítulo 4 agora, tá? Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Porém, contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. O que você vê aqui? Uma coisa muito interessante na palavra, que quando os inimigos viram que o povo de Deus estava determinado a reconstruir o templo, o que eles fizeram? Eles se ofereceram para ajudar. Os inimigos se ofereceram, olha só, que coisa, né? Os inimigos se ofereceram para ajudar. Não, nós vamos ajudar vocês, vamos levantar o altar também, vamos fazer sacrifícios, vamos trabalhar junto com vocês. Mas Zorobabel teve o discernimento que aquilo não era de Deus, porque aquela ajuda, que talvez eles até estavam precisando mesmo de mais gente para ajudar, mas era uma ajuda de inimigos, era uma armadilha, era uma cilada, era um laço, era uma mistura. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, com a mistura. Esses dias de consagração, especialmente, definem um estilo de vida que nós temos na presença de Deus. Que estilo é esse? Um estilo de santidade, onde não tem mistura. A palavra do Senhor diz que nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas deste mundo. Então você tem que tomar cuidado, para o inimigo vai tentar colocar uma mistura, envolver você com coisas mundanas, pecaminosas ou até naturais apenas, mas que esfriam a sua fé, tiram de você aquele ímpeto de buscar, de viver a fé, de ser determinado em Deus, de ter um propósito, de perseguir um propósito. Então, Zorobabel percebeu isso, que era uma armadilha, que era uma cilada. Ele se ofereceu para ajudar. Aquela ajuda, ele falou, não é bem-vinda. Não. Verso 4, deixa eu estar lá. Verso 3. Contudo, Zorobabel, Jesus disse, não compete a vocês essa reconstrução. Isso é uma coisa do povo de Deus, isso é uma obra nossa. Que ele percebeu que era se o inimigo entrasse ali, ele ia causar divisão, ele ia querer dar ideias dele, certo? Colocar os pensamentos dele, depois causar intriga. Então, era para ter realmente um zelo, um cuidado, para não haver mistura, para não haver envolvimento com forças contrárias, com forças malignas, né? E aí, dito e feito, no verso 4, eles dizem assim, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá. Eles já iam fazer, era isso mesmo. Quando eles ofereceram para ajudar, eles não estavam querendo ajudar, eles estavam querendo encontrar uma maneira de entrar para atrapalhar. Como Zorobabel percebeu, mesmo assim eles continuaram tentando desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo cada vez mais, para que não continuasse a construção. E aí eles levantaram intrigas, eles fizeram ameaças, fizeram denúncias lá na capital para que aquela obra fosse parada, inventaram calúnias, dizendo que aquele povo estava querendo se rebelar. E a obra, a palavra diz aqui no capítulo 4, capítulo 4, verso 21, diz assim: agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a minha autorização.
Então você percebe que, sabe, o inimigo realmente estava furioso, fazendo de tudo para atrapalhar, para atrasar. Você percebe que às vezes você entra numa fase da sua vida que é uma luta atrás da outra. Você vence uma coisa, aparece outra coisa, você dá um passo para frente, o inimigo quer te jogar para trás novamente, você pensa que vai comemorar uma vitória, aparece um outro problema. Qual que é o objetivo? Desanimar. Tudo isso estava acontecendo com o povo de Deus, mas eles aprenderam a não desistir, eles aprenderam a permanecer com o seu culto a Deus, sua confiança a Deus, sem se envolver, sem se misturar, sem deixar o seu coração, ser tomado pelo desânimo. E eles foram forçados a parar. Verso 23 fala sobre isso. Mas olha só que coisa interessante. No versículo, capítulo 5 agora, verso 2. É o capítulo que eu li no domingo, falando das duas oliveiras, lá de Zacarias, quando fala que tinha um candelabro, mas tinha duas oliveiras, e as duas oliveiras eram os profetas, Ageu e Zacarias, porque eles estavam profetizando, exortando o povo, era eles que encorajavam o povo, vinha muita bombardeio contrário, mas eles eram animados mesmo assim a prosseguir pela palavra dos profetas, Ageu e Zacarias. E aí, capítulo 5, verso 2 diz: então Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, tal Josadac, começaram a reconstruir. Começaram porque houve uma ordem para parar, e durante um tempo até ficou lento e quase parou mesmo, mas eles mesmo com aquela ordem forçaram o povo a construir de novo, e os profetas de Deus estavam com eles. Verso 3: nesse tempo veio o governador Tatenai do território do Eufrates, Setar-Bozenai, seus companheiros foram logo perguntar: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? Que eles estavam fazendo uma coisa que não tinha uma autorização. Mas eles, olha só a ousadia, estavam realmente com uma palavra de Deus, e Deus deu graça para eles, porque eles fizeram mesmo sem a autorização oficial, sabendo que inicialmente eles só estavam ali porque Ciro tinha autorizado. Então eles deixaram de lado a intriga e foram adiante. E versículo 5 diz: porém, mas os olhos do nosso Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então você percebe, querido, todo o embate, toda a trama, toda a luta, e eles estavam avançando, eles estavam prosseguindo, e acabou que essa ordem de Dario veio, e foi melhor ainda do que antes, porque quando saiu, que eles foram lá provocar, dizer que, olha, estão tentando se rebelar, isso levou, agora já não era mais Ciro, era Dario, que estava no governo, e ele foi investigar e descobriu que realmente Ciro tinha dado essa autorização. Olha só lá no capítulo 6, versículo 4, vou resumir aqui, versículo 4, diz assim: a despesa se fará da casa do rei, demais disso os utensílios, ou seja, ele foi autorizado, não apenas foi autorizado, mas eles receberam uma verba para construir. Até então eles estavam fazendo tudo com os recursos próprios, mas quando o inimigo foi tentar atrapalhar, Deus transformou o atrapalho em benefício, a maldição em bênção. Amém, queridos? Olha só, o inimigo tentou atrapalhar, prejudicar, fazer com que aquela obra não fosse adiante. No final das contas, aquilo se voltou contra eles.
porque o rei descobriu que tinha uma palavra mesmo de autorização, e não apenas autorizou, mas como financiou, liberou recursos para que aquela obra fosse realmente levada adiante. Versículo 7. Dario ainda diz assim: não interrompais, não interfiram na obra. Olha só, a partir daqui, querido, agora os inimigos tinham que ficar pianinho. Vou te dizer uma coisa, vai chegar uma hora que você não vai ver mais inimigos perto de você. Mas é importante você perceber tudo que precedeu até chegar esse momento. Tanta luta que houve, tanta batalha, e mesmo assim o altar estava de pé. O culto a Deus estava sendo oferecido, a adoração, o louvor, né? a confiança, a palavra profética estava saindo, e eles estavam caminhando debaixo de uma palavra de Deus, né? Até que receberam lá: não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus no antigo local. Deus, em versículo 8 agora, próximo. Além disso, promulgou o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na reconstrução do templo: as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Amém, querido? Glória a Deus. Vai sair uma verba aí para você. Vai liberar um recurso especial para a sua vida. Tinha um recurso que tinha sido designado, mas ninguém sabia. O inimigo foi lá mexer para atrapalhar e acabou ajudando. Deus reverteu o mal em bem. Tá certo? Versículo 8 que nós estamos lendo ali, né? Então você vê isso na palavra, e você percebe que realmente no versículo 15, só para concluir, verso 15, diz a palavra do Senhor: o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. O templo foi construído. Seu projeto será construído também, amém, irmão? Seu projeto, Deus vai construir, Deus vai te dar graça, mas fique firme em toda a trajetória, em todo o percurso, mesmo diante de todas as ameaças, intimidações. Fique firme, confia no Senhor, mantenha o seu altar de pé, continua oferecendo o seu culto a Deus. Sobrenatural vai visitar, liberando bênção sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Fica de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Nós te damos graças, Pai, por esse testemunho. Senhor, este é o nosso DNA. Ali estão as raízes, ó Pai. Estão as raízes da nossa fé. E assim como o Senhor operou no passado, da mesma maneira o Senhor está fazendo hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Ajuda-nos, Senhor, fortalece a fé dos Teus filhos, fortalece a fé da Tua filha, na luta que está sendo travada, na batalha, Senhor Deus, que está sendo travada. Inimigos se levantam, tentam nos desanimar, nos intimidar, Pai, mas ajuda-nos a manter o nosso altar de pé, o nosso culto sendo oferecido ao Senhor, ó Pai, para podermos ouvir a Tua voz, pois é a Tua voz que nos sustenta. Senhor Deus, graças a Ti por Ageu, por Zacarias. Senhor Deus, graças a Ti, ó Deus, por aqueles homens, Senhor Deus, que o Senhor usou para liberar a palavra profética. A voz de Deus estava saindo, Senhor. Senhor, que a Tua voz continue saindo para cada um dos Teus filhos nesses 21 dias de oração. Que a voz do Senhor continue sendo ouvida lá no interior, lá no íntimo, ó Pai. Senhor Deus, e nos continuando, nos conduzindo, nos levando, ó Pai, aos Teus propósitos eternos, aos projetos pessoais. Senhor, debaixo da Tua unção e debaixo da Tua graça. Levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, esse é o meu DNA, essa é a minha história, a história da minha fé. Um povo que batalha
que luta, que é intimidado pelos inimigos, que tentam me desanimar, mas eu mantenho meu altar de pé, Senhor. Meu culto é oferecido a Ti continuamente, e o Senhor me faz ouvir a Sua voz para prosseguir, voz que me fortalece, que me sustenta, que me direciona, que me livra de todo mal, e que no final me faz concluir a obra, o projeto que o Senhor estabeleceu para mim. Eu creio, ó Pai, te entrego os meus alvos, te entrego os meus pedidos nessa campanha, e declaro, Senhor, que creio nas tuas colheitas para a minha vida, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça agora, receba. Deus está te ungindo na unção das colheitas deste final de ano, tempo de bênçãos, de céus abertos, tempo em que todo o mal que o inimigo tentou contra você vai acabar virando um bem, vai acabar virando uma vitória, vai acabar virando um milagre de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, dizer amém, aleluia, glória a Deus. Eu creio Jesus, eu creio, meus olhos estão em Ti, meu coração na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Fique com essa fé no seu coração. Prepara você que quer consagrar ao Senhor a sua oferta, seu dízimo, seu parceiro de Deus. Levanta a sua mão se você precisa de um envelope, e os irmãos vão levar até você. Você preferir usar as maquininhas lá atrás, fique à vontade. Nós chegamos diante do Senhor, faz parte do nosso culto, continuamos consagrando a Ti, ó Pai, nossa adoração, nosso louvor. Deus amado, eu quero, Senhor, orar esta noite em cima desta palavra. Senhor Deus, quando os inimigos, os adversários se levantaram para inventar calúnias, para ameaçar o Teu povo, o Senhor acabou levando o rei a investigar aquela história e descobrir que havia uma autorização oficial, ao ponto dele liberar verbas, recursos para o seu povo fazer a obra. Pai, eu oro aqui, Senhor, para a vida de cada irmão e irmã que tem andado em aliança, em fé, tem crido, Senhor, que essas verbas, que esses recursos sejam liberados na casa, no trabalho, nos negócios, nos projetos dos Teus filhos, que haja abundância, grande colheita, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, querido? Amém, em nome de Jesus. Se alguém precisar entregar, levanta a sua mão. Deus te abençoe. Continuamos firmes no propósito, né? Nesses 21 dias, você que está em casa também nos acompanhando, continuamos firmes. Na sexta-feira nós vamos ter uma noite de quebra de maldições. Eu queria convidar você também às 20 horas, vem participar conosco, vai ser uma bênção. Sábado de manhã eu queria chamar alguns homens que estiverem livres. A gente vai fazer lavar aqui, faz tempo que a gente não lava, vamos lavar aqui a igreja, o templo, tá? Quem puder vir nos ajudar, vai ser uma bênção. Pode trazer vassoura de casa, rodo, e vai ser muito bom. E domingo é a ceia do Senhor, tá? E eu quero animar você, enfatizar que na outra semana, sexta, sábado e domingo, 10, 11 e 12, vão ser aquela campanha especial de encerramento dos 21 dias, tá? Não esqueça, eu peço muito para você já ir orando para esse encerramento. Vamos receber o pastor Júnior Santos aqui, vai ser uma bênção. E eu quero que você tenha um convidado, pelo menos um convidado aqui sentado com você na sexta-feira, amém? Na sexta-feira você vai orando, pede a Deus, Senhor, qual é a pessoa que eu devo levar? E vai fazendo os convites, vai ter um convidado ou mais, uma família, quem sabe, sentado com você, ou vários amigos, e vai ser uma grande bênção, amém? Pai, nós te damos graças, cobre os teus filhos essa semana, continua nos guiando e vai liberando as tuas bênçãos, Pai. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e nos leva, Senhor, para cumprir teu propósito, concluir a obra que o Senhor designou sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Estamos encerrados. Vai em paz, vai debaixo da bênção do nome de Jesus.